versículo 6 ao versículo 22. Um pouco de um desafio esta manhã para terminarmos, e temos a ceia do Senhor, mas é bom estarmos na casa do Senhor e terminaremos hoje, assim nos permitindo o Senhor, esta carta de 2 Timóteo tão importante. Lembrando aos irmãos que as palavras que vamos ler são as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, que são canónicas. Não sabemos se depois ele ainda teve a oportunidade de escrever alguma coisa, não sabemos quanto tempo ele viveu após, mas neste momento que ele escreve estas palavras, que são as últimas palavras inspiradas de Paulo, no caso de Timóteo, mas à igreja, a nós, Paulo está à espera da morte. No momento que ele sabe que vai ser decapitado, onde ele não mais estará entre os vivos nesta terra, mas estará entre os vivos eternos e na presença da pessoa ressuscitada do Senhor Jesus Cristo. Ele está à espera daquele momento onde nós sabemos pela história que ele foi decapitado pela causa do Evangelho. Amém? Ele não está mais na prisão domiciliar, ele está na masmorra. Já a sentença tinha sido colocada. Vamos entender isso na leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Procuro vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando deste mundo, abandonou-me e foi para Tessalónica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquio a Éfeso. Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpos, entre outros, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará por a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erastes permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente e Mileto. Procuro vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Oremos novamente, Pai. Senhor, abençoa o nosso tempo juntos. Pedimos que a palavra venha de encontro aos nossos corações, para corrigir, para admoestar, para consolar e para fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Os irmãos devem lembrar que o presbítero Márcio disse no início do culto, e com toda a certeza, que muitas vezes nós associamos parte deste texto, pelo menos os versículos 7 e 8, a funerais. Os irmãos devem lembrar que eu mencionei, os irmãos talvez souberam, que no funeral, no Memorial Service, no serviço memorial do pastor John MacArthur, foi distribuído um livrete que ele escreveu, que é literalmente, o tema desse livrete é On Finishing Well, acabando bem. Eu tive a oportunidade de receber esse livrete pelo correio. Obviamente eu não tive no Memorial Service, mas esse livrete foi distribuído lá e eu recebi pelo correio, porque assino Grace to You. E nesse livrete são as palavras do pastor John MacArthur, em grande parte baseado neste texto, e preparando-se, eu creio, para a partida dele, sendo que foi um testemunho fiel até ao fim. Claro que ele não era o apóstolo Paulo, mas foi sem dúvida o maior teólogo, eu creio, o maior exemplo do nosso século. E sem dúvida que saber que um homem de Deus, que fez uma caminhada enorme no Evangelho, e terminou bem, não porque a igreja que ele pastoreava e servia, cresceu muito desde o Covid. Não sei se vocês souberam, do tempo do Covid, a igreja cresceu muito. Isto é na Califórnia. Durante a vida dele, eles processaram o estado da Califórnia por querer fechar a igreja durante o Covid. Então mas não foi essas coisas que fez ele terminar bem. Não é nenhuma dessas. É porque ele guardou a fé até o final. Ele terminou bem espiritualmente. Ele terminou bem servindo o Senhor. Ele terminou bem do jeito humilde que ele tinha de servir a Deus. Um dos exemplos claros do final da vida dele foi que o próprio homem que fazia fisioterapia a ele não sabia quem ele era,
Não tinha nenhum conhecimento de quem era. Eu não sei como é que alguém conseguiu viver na Califórnia sem saber quem era o pastor John MacArthur. Mas de alguma forma não sabia, e que nós sabemos, ele esteve enfermo, passou por muitas dificuldades, muitas lutas. No final da vida dele, a enfermidade chegou a ele e ele teve que fazer terapia, etc. E um dos senhores que fazia terapia a ele, não o conhecendo, não o reconheceu e testemunhou de quanto aquele homem falava da sua fé e quão aquele homem era tão humilde e tão amável. E depois é que ele veio a saber quem é que ele realmente era. Impressionante como terminar bem é importante. Uma vez eu ouvi alguém dizer: saiba morrer que não soube viver. Não sei se nós já ouviram isso. Morra bem se não soube viver bem. Isso não é bíblico, irmãos. Viva bem até à morte, para que quando morrer, os outros possam dizer, como o presbítero mais sempre nos menciona, está-se a mexer. Não. Possa mencionar e dizer: viveu para a glória de Deus e morreu para a glória de Deus. Amém? Nossa vida só tem valor em Cristo. Trazendo isto, importante, não para entreter os irmãos com esta história, de longe de mim tal coisa, mas trazendo aos irmãos a ideia do que vamos ler agora, que é o final, as últimas palavras do apóstolo Paulo. Como é que nós sabemos se vamos viver? E, meu amado irmão, quando Jesus voltar, como é que você quer ser encontrado? Onde é que você quer ser encontrado? Em que momento você quer estar? E por certo que a resposta certa é vivendo em santidade. Amém? Eu não desejo de que Jesus venha buscar a sua igreja quando nós estivermos juntos, reunidos, talvez é um momento bonito, mas mais importante é que nós só vamos ser encontrados e viver em santidade. Sabe como é que você faz para isso acontecer? Viva sempre em santidade. Se você não sabe quando Jesus vai voltar e você quer que Jesus o encontre, você vivendo uma vida santa, correta diante dele, viva sempre em santidade. Está assegurado que você vai encontrar Jesus vivendo em santidade, amém? Então preparando-nos para o dia final da nossa partida ou a volta do Senhor Jesus Cristo. Então o texto de Paulo aqui nos fala sobre isso e nos vai ajudar a entender isso. Em primeiro lugar, dos versículos 6 a 8, Paulo expõe a sua posição naquele momento em que ele está a escrever estas últimas palavras. No versículo 6 a 8 nós encontramos assim: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele sabia que estava terminando. Não penso que ele sabia o dia, o momento, mas sabia que a qualquer momento alguém ia entrar na sua cela e ele na masmorra e o ia levar para fora para ser decapitado. A cabeça dele ia ser colocada no tronco e a cabeça dele ia ser separada do seu corpo. Eu já estou sendo, o tempo da minha partida está próximo, estou sendo derramado como uma oferta. Versículo 7, que nós sempre repetimos, o presbítero está 7 em funerais, falamos isso. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate. Falamos sobre isso há um tempo atrás, como quando Paulo fala nesta mesma carta sobre como um soldado que está preparado e que não se enreda com as coisas desta vida, mas prossegue e batalha o combate da fé, não só contra as hostes espirituais da maldade, não só contra o mundo, mas si próprio, rejeitando, negando o seu ser e lutando como um soldado, lutando o bom combate. Terminou a carreira. Tem um momento que vai chegar no final da nossa carreira. Lembra que o apóstolo Paulo também compara, neste mesmo texto, nesta mesma carta, nós lemos sobre isso, quando ele compara a um atleta que está no estádio e todos correm para alcançar o prémio. E nós encontramos isso em 1 Coríntios, esqueci-me agora o texto, que nós estudamos aqui do Word Spoken, combater lutar, correr como um atleta numa corrida. Era esse o texto que eu queria referir. Guardar a fé. Encontramos isso, o apóstolo Paulo sempre nos chama a atenção e nos desperta para guardar a fé, guardar a fé, guardar a fé. Amém? Sempre fomos despertos por isso em toda a Escritura. Não perca a sua fé. Você diz: como é que eu posso perder alguma coisa que eu não alcancei? Muito bem. Amém? Não escolhemos a Deus, Deus escolheu a nós. Ele é que nos deu fé. Se Ele não nos tivesse dado fé, nós não poderíamos manter-nos salvos, porque não somos capazes de fazer por nós próprios. Está certo, mas quando falamos em guardar a fé, a responsabilidade humana de quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, batalharmos pela fé, lutarmos pela nossa fé, preservarmos a fé, como fazemos orando, lendo as Escrituras, tendo comunhões com os outros, participando, por exemplo, como hoje, da ceia do Senhor. Amém? Usando os meios da graça.
Não que a fé a gente possa alcançar ou possa guardar numa caixinha em casa, mas na verdade lutamos, estabelecemos e seguimos alimentando a nossa fé, aquilo que o Senhor nos deu para que possamos crescer espiritualmente e seguirmos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se disto, lembre-se de uma coisa. Eu sempre digo isto. Você não pode escolher ser crente. É Deus que te deu fé para você crer no Evangelho. Mas você vai ser o crente que você quiser crer, porque Deus não dá o Espírito por medida, e Ele nos dá e nos abençoa com tudo aquilo que precisamos para que possamos ser fortes na fé. Nós somos e te preparamos-nos corretamente mediante aquilo que o Senhor nos dá. Não há limite para o tipo de... Não há limite para ser santo, não há limite para você... chega àquele ponto e não pode ser mais, pode, porque o Senhor nos dá a capacidade e nos dá os meios para que nós possamos crescer na fé. Então não limite a sua capacidade ou a sua responsabilidade, aliás, a sua responsabilidade em relação a viver em santidade àquilo que o Senhor nos atribuiu, porque o Senhor nos dá todas as formas para que possamos viver corretamente diante do Senhor. Versículo 8 diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Paulo amava a vinda do Senhor, Paulo esperava a vinda do Senhor, Paulo desejava estar com Cristo, o seu desejo e a sua consolação e o seu momento final era em Cristo. Amados irmãos, numa masmorra, à espera da morte, ele não se desesperava, porque a sua esperança estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda reunia forças para escrever palavras e nos deixar este legado, que ele não tinha ideia nenhuma que 2000 anos após nós ainda iríamos ler nos nossos púlpitos e ainda iríamos pregar no dia do Senhor este texto. Meu amado irmão, o seu momento final não é a sua aposentadoria nesta terra, é a glória do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo. É estar com Cristo para sempre. Que a nossa esperança esteja no céu, o nosso desejo seja o Senhor Jesus Cristo, o nosso consolo é saber que um dia estaremos com Ele para todo sempre. Versículos 6 a 8, a posição de Paulo, versículos 9, 13 e 21. Eu vou saltar, vou ler o 9, o 13 e depois o 21. Nós voltaremos atrás ao 10. O pedido de Paulo: procure vir logo ao meu encontro. Versículo 13 agora. Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Versículo 21. Procure vir antes do inverno. E depois nós iremos ler o resto desse versículo, são saudações. Mesmo sabendo que o final estava chegando, Paulo está receoso com o inverno. Eu não sabia se ia chegar ao inverno, mas venha ter comigo o mais rápido possível, venha antes do inverno, traga a capa, faz sentido, não é? O inverno vai ficar frio, ele está numa masmorra, ele vai sentir frio, ele deixou uma capa num local qualquer, traz uma capa, vem ter comigo e venha logo que puder, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Que mais queria Paulo ler? Que mais tinha ele para ler? Que mais tinha ele para aprender? Está numa masmorra. A capa faz sentido, o inverno vai chegar. Se ele não fosse decapitado antes do inverno, ele ia passar frio. Traz uma capa, vou ter frio, estou sozinho, vem ter comigo, vem ficar comigo um pouco. E ele que diz a Timóteo, para Timóteo se esforçar no Evangelho e seguir, pregar a tempo e a fora de tempo. Lembra, irmãos, estudamos isso há poucas semanas, ou se não foi a semana passada, a tempo e a fora de tempo. Ele agora diz, vem ter comigo. A importância do contacto uns com os outros. Paulo está sozinho e precisa de alguém que venha e esteja com ele. A importância do ministério não é somente o seguir avante e fazer todas as coisas, mas atender àqueles que estão em necessidade também. Os irmãos na fé. Paulo está em grande necessidade de cuidar do obreiro no seu momento final. Muito importante este momento aqui. Traga a capa, traga os pergaminhos. Paulo quer ler mais, quer estudar mais, quer conhecer mais. Uma coisa hoje, amados irmãos, que me preocupa é com a falta de interesse dos crentes de ler e de estudar. Se eu pergunto, meus amados irmãos, não para envergonhar ninguém, nem pôr ninguém num momento complicado, mas o que é que você está a ler e a estudar hoje? Se nós estivéssemos um momento na hora do café e cada um apresentasse o livro que está a ler, ou o texto que está a estudar, ou o que é que está a estudar, e hoje, meus amados irmãos, nem o ler é desculpa mais que por causa dos audiobooks. Você pode baixar um livro no seu telefone e você pode escutar esse livro no momento que você trabalha, no momento que você caminha, no momento que você está até deitado no sofá.
Você pode estar a estudar um livro se a sua dificuldade é ler. O quão pouco os crentes estudam hoje é assustador. Eu penso que nunca em momento algum da história, mesmo no tempo em que havia tanta falta de instrução, havia tanta gente que não era letrada, que não sabia ler e escrever, houve tão pouca instrução do povo de Deus hoje, assusta-me. Eu já disse isso várias vezes, meus irmãos, eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, excelente. Eu não sou contra o AI. O que me preocupa a mim não é a inteligência artificial, é a estupidez humana. O quão mais o ser humano está ficando cada vez mais dumb, mais sem consciência das coisas, estuda pouco, arranja respostas rápidas. Pega no telefone e pergunta ao Google ou agora ao AI o que é que significa não sei o que, não sei quanto, em vez de estudar e dizer de onde é que veio esta informação. Hoje come-se informação à toa, o Evangelho é um Evangelho superficial. Você entra um bocadinho mais profundo numa área qualquer do Evangelho e as pessoas ficam admiradas. Coisas que deviam ser básicas para a salvação. Porque é que eu não posso simplesmente pedir a Deus que perdoe os meus pecados e Ele deixar passar? Porque Deus é um Deus justo e como é que Ele fez essa justiça? Fez em Cristo. E como é que Ele escolhe Cristo? Eu estou a dar um exemplo rápido da lição desta manhã. E como é que Ele escolhe Cristo, que não tem culpa nenhuma para pagar os preços pelo meu pecado, se eu sou eu o pecador? É porque Cristo é Deus. Deus se entregou a si mesmo. A minha vida ninguém a tira de mim, onde mim mesmo a dou. São conceitos básicos, fáceis do Evangelho, que você não ouve mais falar, ninguém mais estuda, todo mundo acha que chega diante de Deus e porque Deus é amor, só amor, diz ao Senhor perdoa e Deus fecha os olhos. Deus não fecha os olhos, Ele colocou a culpa em Cristo. Amém? Conceitos básicos que hoje são tão superficiais. Me preocupa muito a forma como a igreja hoje vê e o pouco que a igreja estuda e me faz pensar, Paulo lá na masmorra, nem sei que tipo de luz ele tinha, ou como é que ele podia, mas de alguma maneira ele podia ler, ele tinha qualquer tipo de claridade em algum momento do dia onde ele queria que Timóteo viesse, trouxesse essa capa e os pergaminhos. Não diz, traz a refeição que eu gosto mais, para que eu possa comer a minha última refeição. Ele diz, traz a capa, tem frio, vem ter comigo, estou sozinho, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Ele queria ler mais, ele queria estudar mais, ele queria conhecer mais. Sede de conhecer a Deus, irmãos. Sede do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa sede. Estude, leia. Amado irmão, não é tão difícil assim como você pode pensar. Já não gosto de ler. Irmão, se você vier ter comigo e com essa dificuldade, eu vou ajudar a encontrar um livro que você possa baixar no seu telefone, você possa escutar, ou você pôr um texto simples para você ler, o devocionário que você recebe todos os dias, leia, estuda a palavra de Deus, você recebe todos os dias no seu telefone. É tão fácil, tem 5 minutos do seu dia para ler o devocional, meditar naquela palavra, ler o contexto bíblico e ficar em não receber essa palavra. O Senhor nos ajuda, amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Isso foi o pedido de Paulo. Versículos 10, 12, 14 e 15, Paulo dá referência, nomes e referências de situações. Eu vou passar aqui rápido, versículos 10 a 12, 14 e 15. 10 a 12, vamos encontrar, diz assim: Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalónica. Não sabemos muito sobre Demas, mas sabemos que ele abandonou Paulo, foi para outro lugar, deixou a Paulo, amou mais o mundo, as suas conveniências, aquilo que o mundo lhe oferecia, e abandonou. Creio, irmãos, que é simples e de entendimento para nós como igreja o que é que acontece quando alguém abandona e vai fazer outra coisa. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Não sabemos o porquê que Crescente e Tito não estão com Paulo no momento, mas sabemos que não estavam naquele momento. Paulo não está, coloca diferente da posição de Demas. Só Lucas está comigo. Lucas está com Paulo. Naquele momento, você vai ver já pelo contexto que antes não estava. E ele diz, traga Marcos com você, porque me é útil para o ministério. Ele quer que Marcos venha. Vocês não lembram, não vamos, não temos o tempo não nos permite, mas Marcos tinham-se apartado, tinha havido uma divergência, e agora Paulo está pedindo que Marcos venha. Marcos seria útil para o ministério. O que faz pensar, meus amados irmãos, aqui neste momento, que nós possamos pensar nisso, será que se nós estivéssemos naquela época, Paulo teria dito, traga um dos irmãos lá do Ministério de Filadélfia porque me é útil para o ministério. Nós somos úteis para o ministério? Estamos sendo úteis no reino de Deus? Será que nós seríamos chamados?
Que o Senhor nos ajude e nos faça pensar nisso. Quando você recebe a chamada do pastor, do presbítero, para uma obra qualquer, um trabalho qualquer, entenda que é um privilégio que Deus lhe está dando. A mesma coisa, eu e o presbítero Márcio, quando nós somos chamados para um trabalho qualquer, sempre devemos ver como um privilégio. Marco estava sendo chamado porque ele seria útil. Somos úteis na casa do Senhor ou somos um peso? Somos úteis no ministério de alguém? Somos úteis no serviço do Senhor? Ou somos um peso que alguém tem que carregar e arrastar? O Senhor nos ajuda a entender isso. Alexandre, não, saltei, não saltei? Só Lucas está comigo, está com o Marcos para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Sou Tíquico, é alguém que foi enviado para um trabalho qualquer em Éfeso. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Amados irmãos, não é a minha vitória tem sabor de mel. Nós lembramos há uns anos atrás saiu essa heresia numa música. A minha vitória tem sabor de mel, não é? Quem me viu na prova e não me ajudou vai ver no palco e vai se arrepender. Não é isso que Paulo está a falar aqui. Isso é pecado, irmãos. Isso é vingança. Isso é pecado. O que Paulo está a dizer é assim: Alexandre Ferreiro, não é porque ele era ferreiro, tá, irmãos? É para identificar qual era o Alexandre. Alexandre Ferreiro causou muitos males. Alguém causou muito mal a Paulo. E Paulo diz que ele iria receber do Senhor, não de Paulo, retribuição pelo que fez. Qual seria o pecado, qual seria o mal, qual seria o prejuízo que trouxe no ministério e na vida de Paulo, não sabemos. Mas ele diz a Timóteo, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Alguém que se opôs ao evangelho pregado, alguém que se opôs ao ministério de Paulo, alguém que se colocou contra, alguém que fez oposição e forte oposição, pelo que entendemos aqui. E Paulo avisa a Timóteo, previna-se, se ele aparecer por aí, tenha cuidado. É alguém que causou muitos males. Hoje nós temos dificuldade em identificar pessoas e falar o nome das pessoas, que todo mundo, ninguém pode dizer nada, não pode ofender ninguém. Parece que Paulo não tinha muito do politicamente correto dos nossos dias, pois não? Inspirado pelo Espírito Santo, entenda, ele coloca os nomes e diz as coisas. Numa linguagem talvez nem muito apropriada, ele agarra os touros pelos cornos, não é? Isso é uma expressão portuguesa das touradas. Não é? Ele pega e chama os bois pelos nomes. É assim que a gente usa lá em Portugal, tá? Pegar as coisas de uma forma clara e absoluta, que hoje, se a gente fizer isso, todo mundo... Não parece-me que a Bíblia seja politicamente incorreta, certo? Não. A Bíblia usou uma linguagem incorreta, não apropriada. Você não pode dizer isso. Claramente é nós que nos tornamos uma sociedade fraca e tão macia e tão acomodadora do pecado que já nem conseguimos chamar os nomes dos pecadores pelos nomes para prevenir outros. Seja de usar no púlpito o nome do falso profeta e apontar, ou daquele que se opõe ao Evangelho, todo mundo fica assustado. Usar o púlpito para isso. Parece-me que a palavra de Deus usa isso em todo lugar, em todo o tempo. E Paulo, nas suas palavras finais, fala isso também. Versículo 15. Amém? Preciso voltar aqui às minhas notas, porque exatamente, versículo 10 a 12, 14 a 15, Paulo fala de várias pessoas e de vários nomes, uns de uma forma boa, outros dizendo, como por exemplo Marcos, Paulo quer que ele volte, Lucas, que está com ele, que o ajudou, os outros que seguiram fazendo outro ministério, Demas que abandonou o mundo, amando o mundo, abandonou a Paulo, e então o ferreiro que causou muitos males. Versículos 16 a 18 é muito interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor diz assim: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Paulo ficou sozinho na primeira defesa dele, ninguém o apoiou. Todos me abandonaram, e Paulo diz que isso não lhes seja cobrado. Veja a diferença quando ele fala de Alexandre Ferreiro e da diferença que ele fala daqueles que não apareceram e não ajudaram a Paulo. Os que não apareceram e não ajudaram a Paulo, não o apoiaram na sua defesa, e ele diz que não lhes seja cobrado, talvez por fraqueza, talvez por debilidade, talvez por medo, não apareceram, não estiveram com Paulo na defesa dele. Você tem que entender, irmãos, que aqueles que aparecessem lá seriam condenados juntamente com Paulo. Talvez por esse motivo, talvez por fraqueza, talvez por dificuldade. E Paulo diz que não lhes seja cobrado. Enquanto isso, aquele que se opõe ao Evangelho fortemente e se coloca contra, como por exemplo Alexandre, ele diz que o Senhor retribua pelo que fez. São diferentes posições. Amém? Uma coisa é fraqueza espiritual, fraqueza de alguém, outra coisa é alguém que se opõe ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma diferença, são completamente diferentes.
Há uma diferença entre aquela pessoa que se coloca e se revolta contra Deus, que se revolta contra a igreja, ou aquela pessoa que pura e simplesmente está passando por uma dificuldade e precisa que um irmão pegue e traga junto, ou que teve um pecado por não comparecer num momento qualquer, por uma fraqueza momentânea. Que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, o que é uma coisa e outra. Na minha primeira defesa ninguém apareceu, que isso não seja cobrado. Mas olhe quem apareceu na presença, quem esteve com Paulo nesse momento. Versículo 17. Que este seja o seu consolo para a sua vida, irmão, quando você estiver sozinho. E especialmente no ministério, quando você se sente sozinho no ministério, quando você parece que está só, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e que todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Quem esteve do lado de Paulo o tempo todo? O Senhor. Deus esteve com ele. E Deus lhe deu forças. Você nota que Deus não o livrou da prisão, Deus não o livrou da morte, e ali assim, ele estava preparando-se para ser decapitado, ser morto pela causa do Evangelho. Não é fisicamente. Ele está com frio, está numa masmorra, ele está sozinho, ele não teve ninguém com ele. Deus não o livrou de nenhuma dessas coisas. Deus o livrou e o guardou a sua fé e permitiu que a palavra do Evangelho fosse pregada e todos os gentios, claro que ele aqui está generalizando, hoje até viessem ouvir o Evangelho. Nós, gentios, hoje estamos ouvindo esta palavra que Deus deu a Paulo. O Senhor esteve com Paulo todo o tempo e deu forças a ele. Para quê? Para ser livre? Não. Para que a mensagem fosse proclamada. Amado irmão, Deus muitas vezes não vai livrar você da aflição e da luta. Não vai. Para de pensar que a vida vai correr tudo bem, vai ser tudo plenamente maravilhoso em rosas. Não vai acontecer, não vai acontecer, não aconteceu com Paulo. O que vai acontecer se você for fiel é que o Senhor será consigo e o fortalecerá, e o Evangelho será proclamado e o nome do Senhor glorificado na sua vida, em meio das suas angústias, aflições e dificuldades. É isso que o Senhor promete. Vai dizer a Paulo, prega a Paulo a teologia da prosperidade. Paulo, tu enganaste, não é assim, tu vais ser livre. E quando Paulo diz assim, eu fui libertado da boca do leão, o leão não pode ser aqui a Roma, não pode ser aqui o ódio dos judeus, não pode ser aqui até aqueles falsos irmãos, porque isso Paulo testemunha até ao fim que permaneceu. A boca do leão é a destruição que vem de Satanás, da fé. Isso não acontece porque aquele que está em Cristo está guardado. Ele está guardado pelo Senhor. Quando nós dizemos se Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas associam às coisas desta vida, o patrão no trabalho, o trânsito, seja o que for. Não é, irmãos, é Satanás, é as obras do diabo, é a nossa carne. Se o Senhor é por nós, nada será contra nós, nada nos poderá sobrepor e roubar a nossa fé, porque até a morte é simplesmente um aio que nos leva à presença de Cristo. É isso que Paulo está a dizer aqui. Não há forma de acontecer. Não há forma de sermos derrotados. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo, mas isso é o Império Romano também? Isso é aquele que te vai decapitar? Não. É a destruição de Satanás. Não vai acontecer quanto ao salvo. E ele levará a salvo para o seu reino. E como? Com a cabeça cortada. Num corpo glorificado. Para que a glória seja para Deus para todo sempre. Amém. E parece que Paulo terminou aqui. Ele falou amém, acabou. You are dismissed. Não, Paulo volta ao texto, continua. E diz, saudações a Priscila e a Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Timóteo doente em Mileto. E depois, como nós já lemos, no versículo 21, procuro vir antes do inverno. Ébolo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Paulo termina esta epístola, as últimas palavras de Paulo. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Temos vindo terminando todos os nossos cultos de domingo de manhã, em 2 Timóteo, com esta frase, na bênção apostólica. E Paulo deixa aqui saudações dos irmãos para os irmãos, uns para os outros, que nós possamos perceber a importância das nossas saudações e da oportunidade que temos de estar juntos. Eu sei que a nossa hora tem passado, mas eu gostaria de ler para os irmãos
A apresentação, como eu falei antes, do livro On Finishing Well, e eu traduzi para português a apresentação que você encontra no Grace to You. Porque quando olhamos assim a Bíblia, dizemos assim, o apóstolo Paulo é um exemplo impressionante de alguém que em momento de aflição e de angústia e dificuldade guardou a fé até ao final, e mesmo sabendo que a morte estava a chegar, mesmo sozinho, mesmo todos abandonaram, a sua fé foi reforçada, foi reafirmada pelo poder do Espírito Santo, porque a sua fé estava guardada em Cristo, o seu desejo era estar com Cristo. Nos torna para nós, claro, um exemplo notório, mas parece tão distante. Eu vou ler do Grace to You, a apresentação do livro, como falei antes, do livreto On Finishing Well, a tradução que eu consegui online em português, para português. Quando o apóstolo Paulo soube que a sua vida na terra estava prestes a terminar, disse ao seu amado filho na fé: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Numa época em que tinha mais inimigos e menos amigos do que nunca, como pôde Paulo ter tanta confiança perante a sua morte iminente? É a pergunta. E se pudesse cultivar essa mesma confiança para o fim da sua vida? Em On Finishing Well, John MacArthur desvenda a estratégia do apóstolo Paulo para uma vida inteira de devoção a Cristo, ajudando-o a construir as convicções bíblicas que impedirão de vacilar antes da meta, capacitando-o para permanecer fiel até ao fim. Reflita hoje sobre como quer terminar. Qual o testemunho que quer que a sua vida deixe e trace o caminho de acordo com isso? Mas eu não estou a vender o livro. Quero que mais entendam. Nem vendemos o livro. Acho que esse livro, não sei se deve, capaz de estar para venda, não sei. Não é sobre o livro, não é sobre a vida do pastor John MacArthur. Não é o Memorial Service da vida dele aqui. Mas é trazendo um exemplo para os nossos dias de alguém que pegou no texto do apóstolo Paulo, pôs em prática até o último dia. Para que o Senhor nos desperte esta manhã. Para que façamos isto e possamos traçar o caminho. Para que, no último dia, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, mas não porque alguém foi tão simpático conosco e teve tanta pena da nossa família que falou essas palavras no nosso funeral e nem eram verdade. Mas porque realmente nós vivemos toda a nossa vida de uma tal maneira que possa ser notório a todos que combatemos o combate, o bom combate, terminamos a carreira, guardamos a fé e sabendo que a coroa da justiça nos está reservada. Que seja de verdade. Que possamos ser dessa maneira e viver dessa maneira. Hoje, para que na última hora, na hora da nossa morte, possamos terminar bem como o apóstolo Paulo. A nossa confiança esteja em Cristo. E ainda que tudo possamos perder nesta vida, jamais possamos perder a nossa fé. Fique firme no Senhor, amado. Fique firme no Senhor. O Senhor é a sua esperança, o Senhor é o seu conforto, o Senhor é tudo que você precisa. Vamos orar juntos. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra. Nesta manhã, Senhor, vimos diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa fazer das nossas vidas a mesma forma que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelo exemplo que o Senhor nos dá no tempo presente do pastor John MacArthur. Ó Senhor eterno, que neste lugar, todos estão aqui, os estiverem online, escutarem esta palavra, possam ser fortalecidos na fé e possam, Senhor, também combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, sabendo que a coroa de justiça está reservada. Ó Senhor, seja dada a glória hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Assim que pararmos de Presbítero Márcio com a palavra, amém? Vamos de costume.